Teve até caso, assim, de cliente que fez 2 vezes pra ver se era a mesma coisa. E foi a resposta diferente. Aí eu falei, putz, profissional de marketing moderno, ele tende a cada vez mais a ser generalista, né? Dados da empresa que são sigilosos ou dados de cliente LGPD, eu uso só o meu bot estagiário que ele tá fechado e ele... Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no RoyconCast, o nosso podcast feito aí para você, gestor de marketing, e-commerce, né, empreendedor que está aí numa operação digital, sempre buscando escalar seus resultados. Meu co-host Flávio aqui comigo. Opa, tudo certo? E aí hoje temos convidado, a gente tem o terceiro co-host aqui. Entendeu? Já Fundou o podcast com a gente. O primeiro episódio. Primeiro episódio antes de estúdio, antes de ser online, né? Você gravou no celularzinho, você lembra? Você fazia assim. E ali, tananana, toque. Você lembra disso daí? Eu lembro, foi lá na Ciclo, a gente sentado atrás da parede, assim, com a parede atrás com adesivo. Foi Improvisado total, na cadeirinha de bar. Lembra que a gente fez assim, era 2 celulares, ó, pegou o meu... Usava de microfone e o outro filmando, assim, ó, e vai. Mas é o teste, né, que a gente faz, né? Exatamente. Quem mais é o nosso outro convidado aqui? Felipe Flávio? Bernardo. Já esteve muito com a gente experiente aqui em também. growth, e-commerce, marketing. Um ano e meio, o Filipão, desde o primeiro, né? Tem por aí, 1 ano e pouquinho já dessa... Ó. Ah, Da tem última bastante, vez que eu vi, tem bastante novidade, então, pra Tem trazer. muita coisa pra contar aí. Pô, show de bola. Deixa eu dar 2 recados. Bora lá. Primeiro, se você tá escutando a gente ou vendo através do YouTube, não esquece aqui de acessar o EconShift, é o nosso treinamento desenvolvido para gestores de marketing, de e-commerce e empreendedores a desenvolver mais as estratégias de marketing. Vai estar rodando aqui o QR Code e você pode acessar o link ali embaixo. Apenas R$ 37,90, mais barato do que o Netflix. Mais barato. Contabilizando a inflação. Mais barato que o Spotify também? Também. É isso, não tem desculpa então, né? Só realmente Desde fazer o... E tem outro ponto aqui pra gente trazer o segundo recado, que eu tenho pergunta pros dois. Quando a equipe bate meta lá na operação, vocês dão o quê? Vocês dão aquele bombonzinho de chocolate com o bilhetinho? Não, só mais trabalho, mas... Tapa nas costas. Parabéns. Mas trazendo aqui, ó, pra vocês não serem os gestores do bombonzinho, quando a equipe bate meta, a gente tem aqui o nosso patrocinador. Sempre que o Flávio fala isso, eu fico pensando assim, né? Um dia, quando essa grande marca fala, nossa, Flávio, a gente queria falar com você. Tô falando em bombom. Mas, ó, gente, ó, rapidinho, aqui tá rodando na tela. A gente tá aqui com o nosso patrocinador, que é a Lucal Chocolates. Então, se você digitar no Google aí, ó, Lucal Chocolates, chocolates finos, pra você que aprecia, né, um bom sabor. Zero Chocolate açúcar. de verdade, porque a gente falou desse exemplo, não é chocolate mais, né? Não, chocolate fino. Pô, de verdade. Extraído lá da Amazônia. Então, se você tiver uma equipe incrível também aí para premiar a sua equipe com os kits, fica a nossa recomendação. E para você que quer, obviamente, conhecer a marca, a gente vai deixar o QR Code aqui, o link e o cupom. 15% de desconto, você pode acessar aqui no QR Code e colocar lá RoyconCast no carrinho. Boa. A gente tem aqui já para eles, Tem, né? ó, pega aí, tá aí embaixo. Esses daqui... E ali é pra equipe de vocês, viu? Que tá ali. Oh, aí sim. Boa. Esse aqui do Alê? É. Alê, Olha lá. pra ti. Do ali é mais O gordinho. time também. Aí sim, Tem mais obrigado. uns 3 aqui, Filipão, Tá pro bom. time. Vocês quiserem levar? Tem ali pra você Isso também. aqui. Obrigado. Depois a gente abre Bonito com calma mesmo, pra... Pela embalagem Obrigado, a aqui. embalagem é... Não, é Produto finíssimo. Fino, fino. Finíssimo. E aí, E Flávio? é isso. Cara, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho mais sobre IA no marketing, no e-commerce. E a gente vai tentar trazer um pouquinho aí das dúvidas que a gente tem e a opinião dos nossos convidados, Você né? diz IA muito além do ChatGPT, né? Não, a gente vai falar de ChatGPT. Não, vamos falar também. Vamos pô. falar de tudo. É que eu acho que assim, o que engloba mais hoje em dia é ChatGPT. A gente usa muito, né? Mas tem muitas outras coisas também que dá pra usar. E eu queria ver da visão de vocês, tanto o Ale quanto o Felipe aí, quais são as IAs que vocês aplicam aí no dia a dia do marketing, do e-commerce até o momento, né? E o que vocês veem que trouxe de resultado? Tanto também, pode ser em vendas, pode ser em produtividade do negócio. O que vocês trazem hoje? Por favor. Não, Ele que é o... o Felipão posta muita coisa de IA, né? Você Cara, tem estudado bastante, né? Não, tenho bastante. Fico até pessoal. com vergonha de falar do lado Não, dele. mas que isso, mas... Que é isso? Não, mas eu tenho estudado bastante, assim, eu fiz até uma... Eu fui em 2023, né, tem 2 anos, eu fui fazer uma imersão lá no Vale do Silício e tudo, e
fiquei 7 dias lá fazendo essa imersão e eu fui bem na época que tava estourando, assim, explodindo a parte de IA, né? Assim, tava começando a, né, dar os burburinhos, toda a região toda ali de Palo Alto só se falava de IA, já começou aqueles investimentos grandes. Era aquele momento que ninguém recebia investimento, só startup que tinha IA. Então foi bem nessa época. E a partir dali eu, cara, comecei a estudar bastante, assim, então... além do ChatGPT também, né? Fui estudar sobre APIs, webhooks aí, que faz todas as conexões, assim, né? Então, só para trazer para o português, assim, as APIs e os webhooks é como se fosse uma comunicação entre sistemas, né? Então, às vezes você tem por exemplo, um e-commerce, você tem as informações de um pedido que ele é transformado num webhook e é enviado para outro sistema de forma automática, né? O webhook geralmente ele é um gatilho automático. Né? Você recebe um pedido, aí ele cria ali todo um JSON, né? Acho que a gente não precisa se aprofundar aqui, e aí manda para outro sistema. Então, dessa forma, você consegue fazer conexões entre sistemas. Então, isso eu tenho utilizado muito, assim. Então, além das IAs mesmo, essa questão de entender um pouquinho mais sobre webhooks e APIs. Eu acho que quando você entende API, webhook, e aí você compreende mais esse universo de IA, cara, parece que você entra num outro universo, assim. Isso explode a mente de uma forma muito, muito maluca. E aí, o que eu já fiz, assim? Assim, o que eu uso, né? Hoje? Uso o ChatGPT, uso pra caramba. Eu gosto do Perplexity também para fazer algumas pesquisas, né? Mas... no geral, cara, eu acho o ChatGPT meio que um bombril, assim, né? Não sei se podia falar, né? Mas já fiz a propaganda aqui, mas, cara, ele funciona na média, assim, ele é bom pra quase tudo, né? Sim. Então, às vezes ele é o melhor, mas, pô, no geral ele funciona pra quase tudo. Então, eu acabo utilizando muito ele. E aí, um que eu tenho utilizado mais agora é o Claude lá, porque a parte dele de programação é muito boa, assim. E aí eu fico brincando ali no Lovable da vida, enfim, até a landing page que eu fiz lá da minha mentoria, eu fiz no Lovable rapidinho. E então, tenho brincado muito com isso e integrando a API da OpenAI com outros sistemas, né? Dá até para contar um caso que eu... não sei se ia ter essa pergunta, eu tô atravessando. Não, pode sim. Teve um caso, assim, foi também logo depois que eu voltei lá do Vale do Silício, tava nessa, né, na onda de IA, API e tudo, aí comecei a estudar, aí eu tava na Care ainda, na Care Natural Beauty, e aí eu criei lá um formulário não, era um quiz, que eu fazia perguntas sobre né, a Care Natural Beauty é uma marca de skincare, vegana, 100% livre de toxinas. E aí eu fiz um quiz onde eu perguntava os hábitos de skincare dos usuários ali, dos leads. E aí eu fazia várias perguntas. Você usava de manhã, você gosta de usar de manhã à noite, quantos produtos você usa, como que é a sua pele. E aí ia captando essas informações. E no final a resposta desse não era aquele básico, vou recomendar um produto para você, ou disparar um e-mail, ou só capturar o lead. Isso, obviamente, a gente capturava e qualificado, mas eu gerava com o IA uma rotina de skincare personalizada. Então, eu pegava todas as informações que ela dava e aí, na resposta, botava assim, oi, fulana, como você disse que, né, você gosta de fazer de manhã e à noite, sugira essa rotina. Com todos os produtos da marca, recomendando, assim, linkando. Legal. Então, foi um case bem legal, assim. Então, a gente era uma máquina de gerar lead, porque a gente fazia anúncio com isso e as pessoas amavam, assim, porque falavam, nossa, assim, tem uma rotina personalizada para mim, que incrível. E pra gente era incrível, assim, era um lead super qualificado, né? Que a gente pegava várias informações. E a pessoa que faz nem percebe, né? Nem percebe, né? Assim, ela não entende, ela só viu lá. E aí, teve até caso, assim, de cliente que fez 2 vezes para ver se era a mesma coisa. E foi a resposta diferente. Aí eu falei, pô, então, estão usando inteligência artificial e tudo. Então, isso foi um case bem legal. E era uma forma da gente capturar lead, né? Que é uma das estratégias de marketing. Você comentou, né? Do ChatGPT, ele acaba sendo usado para várias coisas, né? O que a gente tem visto acontecer também são algumas camadas de soluções que, no final das contas, usam ele como base. Por exemplo,
o nosso SDR lá, que a gente qualifica, né? Então, a gente tem um processo de pré-qualificação quando a Ciclus gera demanda online, né? E antigamente era como isso? Vai para alguém fazer essa pré-qualificação para depois a gente entender se essa empresa tem as características para a gente... O Alan ficava bravo porque o cliente não era atendido em 3 minutos, que se atender em 3 minutos você tem uma taxa de conversão maior. Exatamente. Então hoje, assim, quando vai direto ali no Whats, que é um canal, um dos maiores canais de captação, né? Ele já começa um processo de pré. Então, assim, tem toda uma interface onde a gente gerencia se a gente vai puxar ou não, mas a base que a tecnologia usa para processar a informação e armazenar é o ChatGPT. Exato. Então... Nesse caso eu usei também. Eu usava a API do ChatGPT para gerar esse resumo automatizado. É que basicamente você já tem algo pronto, né? O que você vai fazer é customizar talvez a resposta ou a entrada de dados para exibir para o... Exato. E aí, como eu tinha esse conhecimento já de API, de webhook e tudo, a pessoa respondia. A hora que eu fiz umas gambiarra ali no meio, porque na época ainda demorava a resposta do ChatGPT. Então, assim, demorava às vezes, 2, 3, 5 segundos para gerar todo o resumo lá. E, né, como chama? A rotina de skincare, né? Então ele demorava um pouquinho. Aí eu coloquei umas etapas no meio, assim, a hora que acabava todas as perguntas, aí eu coloquei umas etapas no meio que dava tempo suficiente, a hora que chegar na última página tava lá a rotina. Mas eu pegava essas informações, mandava via API, a API da OpenAI, né? Que é a mesma do ChatGPT, lia e gerava isso e retornava no front para a pessoa ali ver. Muito legal. Vou ter que contratar, né? Depois de ouvir isso aqui, pode encerrar. Mas assim, dá pra brincar, primeiro de verdade, acho super interessante esse case que você trouxe, porque eu vejo que ainda muitas soluções hoje que dizem entregar IA em recomendação, elas não chegam no aprofundamento do que você fez da rotina de skincare. Usualmente, hoje, a galera fala assim... eu tenho IA aqui no meu CRM ou qualquer plataforma XPTO para ele ver, tem toda aquela história, aquele contexto por trás, e no fim ele só vai recomendar a caneca para o cara e ele não vai colocar a caneca na rotina do cara, por exemplo, como você fez. Sim. E quando você agrega isso, você está demonstrando um profundo conhecimento do cliente, que na verdade ele trouxe esse conhecimento para você, e gera muito mais identificação para ele. Total. E fala assim, putz, realmente, eu posso fazer isso aqui, para eu fazer isso aqui, o que eu preciso? Do produto do Felipe. Né? Ou vou agregar produtos que eu tenho em casa com o produto do Felipe, no caso da rotina de skincare. Então, eu acho super interessante, achei bem válido dele trazer isso. Eu, particularmente, na minha rotina, eu uso mais para a questão de produtividade. Não tenho esse conhecimento ainda de webhook, API, etc. Mas me ajuda bastante para produtividade. Acho que 99% da galera hoje ainda usa para isso. E dentro desses 99, 98 ainda tem dificuldade de fazer prompts. Então, eu mesmo, às vezes, faço prompts errados, né? E quando chega a resposta, aí depois eu tenho esse hábito de, quando chega uma resposta errada da IA, eu leio o meu prompt anterior para entender o que ela entendeu e por que ela me trouxe aquela resposta errada, para eu aprender a fazer um prompt melhor. Então, eu tenho esse costume, por exemplo, de fazer isso. Eu tava vendo que a IA, ela não compreende o não, né? Bizarro. Isso. Como assim? Ela não compreende o não. Tipo assim, tecnicamente, porque nem os próprios engenheiros das LLMs, eles sabem o porquê que ela gera aquela forma de resposta, né? Por conta todo do programação de rede neural e tal. Ela só simplesmente não compreende o não. Aí você tem que voltar lá. Vai dar o prompt de novo até ela compreender. Sabe um caso legal também, Ale e Felipe, que a gente começou a usar bastante lá na Ciclo? A gente começou a fazer aquele processo de especializar os agentes, né? Então, o Flávio trouxe muito dessa ideia. E uma fase que agrega muito pra gente é a parte de RH, né, Flávio? Pra caramba, pô. Porque, por exemplo... A gente costuma fazer muitas entrevistas... A gente tem a Wendy Rhodes, conhece? Já assistiram Billions? Ele colocou o nome do agente da psicóloga dos Billions, que cuidava da equipe, dos caras. Muito bom. Aí, beleza, ela tá meio que programada no sentido de, por exemplo, cultura da empresa, tudo inserido. Muita informação... As instruções dela, né? Isso, sobre o perfil e tudo mais. Aí, olha que legal. Aí a entrevista, ela é feita com consentimento do entrevistado a ser gravado. A gente pode gravar,
pessoa autoriza, a gente grava. Aí depois que faz todo esse processo, né? A gente pega, né, Flávia, o material, a transcrição. TLDV, que faz a transcrição, faz a observação do rosto, né? Pra saber se a pessoa tá... Aí ela pega a transcrição, beleza? Você insere na IA para ela ler e conforme os entrevistados você vai inserindo, ela vai fazendo uma análise conectando com tudo. Então, fit cultural, momento da pessoa, momento da empresa, aí no final ela dá um score. Ela traz nível, não é só o score isolado, ela dá realmente observações. Por que essa pode ser mais recomendada para esse momento, essa não? O que falta nessa? O que a outra tem? E é muito legal que ajuda muito, né, Flávio? Caramba, pô. Não Vocês que isso... estavam comparando, tem uma lá que tanto o Felipe quanto o Alan, eles viraram e falaram assim, putz, acho que nem tanto. Aí na hora que eles foram comparar com os candidatos principais versus ela, tava assim, candidatos principais 99, 95... E aqui eles não achavam que se adaptava muito bem, tava 66. Por vários critérios que ela conseguiu meio que identificar que às vezes passa batido. Porque assim, falando dessa questão de formação de equipe, né, que eu também fui aprendendo isso ao longo do tempo, nem sempre as pessoas que se comunicam bem são as melhores. Elas podem ser os melhores no comercial, na área de vendas. Então, você tem que, às vezes, desassociar isso, assim, né? Putz, eu não estou agora falando com quem vai vender o serviço, estou falando com quem vai estar no dia a dia, às vezes, operacionalizando uma ação. Tá. E eu tive que aprender isso, né? Porque eu já cometi erros lá atrás de sempre ir na pessoa que se vende melhor. Sim, exato. E, a depender da área que você vai puxar alguém, não é isso, né? Então, esse lance da IA, na verdade, é só para ela ser um auxiliador nosso, né? No final das contas, é a gente que vai decidir, mas a gente consegue ter uma avaliação de pontos, às vezes, que, putz, como seres humanos, às vezes você não reparou, né? Sim. E ela vai e firma aquilo. E é legal o sistema, né? Que a gente, da pontuação, pô, a gente entrou gente nova agora, que a operação foi crescendo, e tem gente que se destaca muito, cara. Assim, ela recebe uma pontuação... muito alta, cara. Vocês já fizeram um acompanhamento, assim, se essa nota, ela se reflete no dia a dia, assim, se ela... Então, eu comentei pra eles, como o Alan e o Felipe validar até, assim, como é a avaliação da IA, se ela... E até, por exemplo, que eu comentei pra eles você pega o ChatGPT, quando você abre o agente lá que você criou, você consegue ir armazenando documentação. Tem um negócio legal isso aí. O que eu comentei pra eles? Falei assim, começa a pegar feedbacks que vai sendo dado mensal, semanal, e vai jogando. Porque daí ela vai compreendendo, putz, esse skill de pessoa vai, sei lá, desempenhar bem, tá progredindo, esse aqui nem tanto. E daí isso daí vai gerando melhores perguntas pra parte de entrevista também, né? Total. Pra você conseguir identificar. Eu usei bastante isso. E mesmo no mercado de agências, vamos colocar dessa forma, né? A gente precisa avaliar muito, porque o que acontece? Às vezes você tem pessoas que elas têm uma carreira muito boa em agências, só que as agências que elas trabalharam são agências de comunicação, publicidade, né? Muito projetos de awareness, off e tal. E aí, a gente percebe, né, quando a gente conhece essas pessoas, aí, quando que... chegou a Ledinha ali pra tocar o projeto... resultado, ROI, receita, que é outro... O Ale tem uma dívida com a gente, ele já fez a gente ter um turnover aí, ó. O cara fez assim, ó. Os caras não aguentaram a pressão, acredito. Tava só cobrando o resultado, não tava fazendo nada. Por isso que ele tá aqui direto, né? Tá pagando. Tá pagando, tem que devolver aqui, né? Gerar conteúdo pros caras aqui. E aí, assim, existe isso, né? Porque, às vezes, a pessoa tem uma carreira em empresa de comunicação que tem muito valor no entregável, né? Na peça de comunicação, enfim. E aí, quando você vem para o nosso lado, que é a performance, que é muito mais próximo da geração da receita, é uma dinâmica completamente diferente. A gente até comenta assim, com todo mundo, né? Não é que você vai ter pressão aqui na Ciclo, você... O setor que nós estamos inseridos, por natureza, vai haver pressão, né? Total. Não só pra gente, mas os nossos clientes estão lá no e-commerce, cara. Porque eles precisam fazer o canal vender, precisa fechar a operação positiva, precisa fazer um monte de coisa. Então, a gente vai direcionando melhor os perfis que se encaixam dessa forma. Deixa eu só puxar um gancho que o Flávio falou, de inserir os arquivos.
num nível menos avançado do que o Felipe fez, naturalmente, com webhook e API, mas tem aquela questão de você criar o seu GPT. E eu criei e distribuí para o time o link, um GPT nosso da empresa, que eu chamo de meu estagiário, onde eu inputei todos os arquivos de, branding, guide textual, de marca, etc., política comercial, toda a parte de catálogo de produtos. Coloquei tudo lá. Para quê? Para facilitar da galera, quando ela precisar de alguma informação, buscar. Às vezes você está numa reunião ali, preciso de uma informação rápida. Até você abrir o arquivo, você entra no agente, você pergunta para ele já está com a informação upada pelo arquivo, né? E eu gosto muito de usar ele, por exemplo, para copy. Porque como a gente tem um guia textual muito específico e regras a serem seguidas, se eu uso o GPT regular para criar dando o mesmo prompt, pela diferença de base de conhecimento, naturalmente a resposta é bem diferente. Então, quando eu preciso, por exemplo, criar copy, eu só uso ele, porque ele já tem todo o contexto de guia textual, de marca, qual que é a entonação de voz da marca, etc, etc. E ele traz aquilo para o lado da marca de uma forma bem mais interessante do que se você der o prompt num GPT regular. E eu consigo subir, por exemplo, eu subo base do e-commerce de vendas. Então, por exemplo, eu preciso calcular rápido alguma métrica, eu chego nele e falo, desse período aqui, etc, etc, conforme a base XPTO que está no seu conhecimento, qual que é o resultado? Ele me devolve. Então, acho que é uma forma da galera usar o GPT um nívelzinho a mais, vou dizer assim, mas sem chegar tanto num nível de desenvolvimento com API, etc., que pode ajudar no dia a dia. Total. E ele prioriza, né? Nesse caso, quando ele vai processar a informação que você jogou, ele vai priorizar, Ele prioriza. Até aparece o conhecimento buscando básico. na base de conhecimento. Aí depois, eu acho que você habilita também, né? Para dar a possibilidade dele, obviamente, fazer pesquisas externas. Então ele segue essa lógica, quando né? você cria, é legal sempre tirar. Eu tirei porque senão ele externaliza os dados. E aí, tem essa dica também. Eu tenho, assim, acho que o Ale trouxe um ponto aqui da questão da produtividade, né? Eu acho, de fato, esse é o maior superpoder que uma IA dá hoje, né? Porque quando você, né, por exemplo, trazer o caso aqui, quando eu entrei na Boca Rosa. Eu entrei na Boca Rosa, eu e mais, né, os outros heads, assim, era a gente e o computador não tinha empresa, então a gente construiu do zero ali, né? E, então, foi durante 6 meses ali, eu fui contratar, já tinha uns 4 meses, assim, né? Primeira pessoa do meu time. Então, fui, criando tudo do zero ali. E se não tivesse um estagiário comigo, que de fato era, talvez eu não conseguisse dar conta, assim. Porque eu tinha que criar todo o projeto do e-commerce. Todas as etapas, sozinho. Tinha que começar a ver questão de como que seria a estrutura do lançamento, a gente já começou a ver isso. Aí depois começou a implementação do e-commerce. Várias coisas que eu tinha que estar de olho e acompanhando, que talvez se eu fizesse isso sozinho eu não ia conseguir por conta do nível de detalhe de cada tarefa. E aí eu usava muito, assim, e eu ainda uso, né, muito a IA, de uma forma para ampliar meu campo de visão. Então, por exemplo, vou fazer, no caso aqui, subir um e-commerce novo. Eu sei ali mais ou menos o que né, eu já tenho, né, na cabeça, eu tenho documentado também as etapas, o que precisa o e-commerce. Subi nele e falei assim, agora me mostra assim, o que eu estou deixando passar além disso aqui. Aí ele vai lá, então, seria legal você também se preocupar com segurança, preocupar com um plano B, contingência para tal coisa. E aí ele foi me dando várias coisas, putz, caraca, isso aqui tinha passado, isso aqui tinha... Então eu uso muito ele para ele ampliar o que eu não estou vendo. Então, assim, muitos projetos, sim, eu pego, já tenho ele, 80% formatado. Jogo lá, assim, tem algum detalhe que eu tô deixando passar que poderia ser legal de acrescentar? Aí, às vezes, ele traz ele fala, tá muito bem estruturado e tal, mas poderia acrescentar tal coisa. Quando, com a curiosidade paralela a essa questão de quando você entrou, então, na Boca Rosa, você entrou para construir o departamento? Não havia ainda? Não, porque quando eu entrei lá, eu entrei na nova fase ali da Boca Rosa, né? Que ela tinha uma collab, né? E depois saiu para fazer essa empresa independente. Cadvel, não era? Era Paiô. Era Paiô. A Cadvel era de cabelo, tinha também. Mas era Paiô. E aí foi para ser independente, né? E aí a hora que foi para esse momento,
criou uma empresa do zero, né? Assim, apesar da marca já existir, a empresa... Os processos tudo, né? porque assim, o CNPJ mudou, os produtos mudaram. O core business da empresa mudou, né? Tudo. A gente começou do zero. RP, contratação de sistemas, de tudo quanto é tipo, vocês possam imaginar, foi tudo do zero. Então, esse processo, assim, os primeiros 3 meses ali, era eu, o time de gestores que entraram junto comigo e as IAs. E aí eu ia compartilhando as IAs. Eu ia compartilhando as IAs. Eu ia compartilhando também. Eu falei, gente, ó, pô, a gente tem... Eu gosto de usar muito, tipo assim, geralmente vocês... toda empresa tem uma reunião, né, semanal, enfim, mensal. E tem um template, um escopo, assim. Eu brinco assim, que tudo que é repetitivo, pode ser repetido, cara, você coloca esse template lá na IA, você só cospe as informações e ela te entrega naquilo de uma forma muito mais rápida. E então, eu faço muito isso. E você vê só uma observação, né, importante, né, para quem tá de fora, às vezes, que observa as marcas, né, e tá também construindo carreira. Às vezes olha para uma marca e pensa que o departamento digital da empresa é extremamente grande, né? Tipo assim, nossa, pô, você tá falando da Boca Rosa, deve ser imenso, né, o departamento. Às vezes você tá em fase de construir aquele local, né, aquela área, né? Isso é muito comum, né, Flávio? A gente já recebe marcas que até a gente se surpreende. Enxuta dentro das operações. Sim, muito, bem enxuta. E-commerce também, geralmente, né? Isso que eu ia falar, mas com IA, então? Agora com IA, então, Grande parte das operações assim que eu conheço de e-commerce são enxutas, não são? A galera pensa isso, é um andar inteiro só de galera de e-commerce. Chega lá, uma mesa assim com nós dois, uma IA e um café, tá ligado? É isso, mas o que vocês enxergam, por exemplo, disso de IA, né? Eu vejo que, por exemplo, que nem o Felipe comentou, uma operação nova, você tem a cadeira dos gestores ali que, se eles não tiverem a IA, vai ter gargalo operacional de entrega, de, sei lá, às vezes um projeto que correria por 1 mês ia levar 3, 6 meses, às vezes, para estar no ar. O que vocês enxergam disso, da adoção nas empresas, no sentido de, a diretoria, os fundadores estão abertos a isso, eles cobram de ter, a gente precisa começar a implementar IA, ou não, nem pensam nisso? Como que tá sendo isso para vocês? Cara, ter gestores mais tipo assim, não, pessoal, a gente precisa... Eu tô sendo cobrado pela implementação e uso de IA na empresa. Enfim, desde para coisas do dia a dia até para shooting, por exemplo, de produto. Ver o que a gente pode otimizar de, enfim, campanha, criativo e etc. Né? Já tem muita IA que está fazendo isso, então... De ver como que a gente consegue implementar isso e otimizar mesmo a rotina, né? Porque é isso, no fim do dia, a equipe lá, nós somos enxutos, a maioria das equipes são enxutas, e por mais que no nosso caso a gente tenha os fornecedores, né? Tem a agência, tem o estúdio fotográfico, etc, etc. Todo mundo que trabalha no e-commerce sabe, uma hora cai um negócio no colo que você precisa fazer na hora. Você não consegue ter tempo de ligar pro cara, falar, putz, vou te mandar o produto pra você fazer o shoot, porque eu quero que subir um anúncio, tem que tratar a foto. Já foi, acabou, tipo, não tem como. Então, eu acho que a IA ajuda muito nesses casos específicos, além dos casos que já são naturalmente planejados de calendário e etc. Mas eu acho que ela vem muito para essa mão na roda, no caso do digital e-commerce, para pegar esses momentos, tipo, cara, é agora, tem que fazer. Por exemplo, do nada surgiu um influenciador, postou nosso produto, ninguém contratou, o cara falou, tá vindo um tráfego imenso, a gente precisa aproveitar, tem que botar banner no ar, o designer tá doente, sei lá, e aí, o que faz? Não faz? Perde o timing? Não perde, você vai lá e usa IA, entendeu? Então, eu acho nesse sentido. Eu acho que nessa questão que o Flávio trouxe, tem a questão de adoção de quem tá envolvido no negócio também, né? Porque, por exemplo... Não é porque, vou dar um exemplo, a minha namorada, né? Na empresa dela é proibido usar, porque é uma empresa muito grande. Tipo... E aí tem a questão de informação, vazamento. Então, por exemplo, ninguém pode abrir estes links aqui, mesmo querendo usar. E você fala assim, caramba, como que tá sendo isso pros e-commerce que, você tem questão de LGPD, uma série de coisas, né? É que você dá um exemplo que é interessante. A depender do nível de governança que tem a empresa, as regras, é difícil você... tem uma ideia aqui que vai mudar o cenário. Você tem que passar por muita gente para aquilo rodar, né? Mas, por exemplo, pegando a maioria, né, dos negócios no Brasil, pequeno para médio porte, eu acho que envolve também quem está na gestão da empresa.
Sim. Se você tem um dono de empresa mais antenado, Interessado. ele é um cara que tá jogando junto ali, que ele mesmo tá testando com você. Mas você também pode ter situações de pessoas, principalmente pessoas que são da outra geração, né, Flávio? Que eles levam um pouco mais, eles são bons de gestão de negócio, mas para muita coisa nova vai levar um pouco mais de tempo, né? Tem que mastigar um pouco, né? Conversar um pouco mais para aquilo rodar, né? Eu acho que nesse sentido é um pouco disso desde a curva de aprendizado e a adoção da galera interna, mas, por exemplo, quando eu estou tratando dados da empresa que são sigilosos ou dados de cliente LGPD, eu uso só o meu bot estagiário que ele está fechado e ele não consegue propagar essa informação depois, se você for lá buscar qualquer coisa, porque senão todo mundo sabe. Ela aprende e fica disponível lá, um abraço. Então, acho que tem um pouquinho de você também, independentemente do nível de governança, de você saber jogar. O que eu vejo, no caso, é uma área até mais sensível, né? Que é minha esposa é advogada e nos escritórios que ela já passou e que ela passa e que ela está hoje também os caras proíbem, né? Porque você está falando de, coisa da justiça, documento sigiloso, etc, etc. E esses caras estão desenvolvendo IAs internas. Exato. Então, essas entendi. empresas, elas estão criando a própria IA para que a galera possa usar, ter esse recurso, isso. mas sem externalizar essa informação. Entendo. Roda local, né? Precisa compartilhar e tal. Entendo. Isso é legal. Porque eu entrando nesse campo do direito, né? A base de informações que a IA vai ter para consultar uma determinada lei, uma determinada situação, é muito veloz, né? Até mesmo para analisar uma cláusula, né? Putz, isso é um risco ou não para a empresa? Eu acho que até para os advogados isso vai ser bom demais, né, cara? Sim, Porque Não, acelera muito. Para todo Muitos mundo. processos, Imagina é. você ficar abrindo aqueles livros dessa tora aqui para ficar procurando alguma coisa. Você pergunta para a IA, ele te Não, volta, pô. Exato. eu vou trazer um cenário para vocês que o Flávio está participando comigo. Tem duas operações que estão chegando, que são grandes. E a nossa área foi muito rápida, entendeu? Meu parceiro lá do e-commerce, tudo rápido, cara. Tipo assim, né? Vai pra Fê, é área isso do- mesmo, negociou proposta, tá tudo certinho, agora a gente tem que mandar a minuta lá pro jurídico. 15 dias. Pra mais. E os caras né? precisando, cara, os caras... as nossas campanhas já deveriam estar, né? Aí a gente entra num ponto que é, eu consigo entrar com o contrato assinado. Mas você vê, né, que a tecnologia ela vai ajudar essas áreas a serem mais ágeis. Né? Ajuda muito. Eu acho que depende disso. É bem isso. Depende muito da liderança. Tudo, né? Vai depender da liderança, né? Que vem de cima, cultura, adoção de tecnologias. E também dos gestores ali, né? Acho que, às vezes, pode ser que a gestão ali, o time de gestores, né, tenham esse engajamento e comece a passar para baixo e vai. Assim, eu, por exemplo, gente, criei isso aqui, pode usar, usa esse aqui para fazer copy e tal, igual você falou. Eu já saio Então, o criando gestor também. que você pegou, não vai falar o nome, né? Mas do time que era mais relutante. Não, Felipe. Não, nunca. Isso aqui vai matar minha criatividade. Eu cara, gosto de não fazer aqui tive. meio- Já teve. Tipo, a pessoa do marketing, né, assim, tem aquela questão assim, não, é muito artificial, não sei o que. Cara, Entendo. você não precisa pegar, né, copiar e fazer igual, né, assim, pô, pega e ajusta ali. O que eu falo, assim, que aí, por exemplo, eu tenho um problema que talvez muitas pessoas tenham, que é meio que aquela síndrome do papel em branco. Cara, eu saí do 0 pro 1, eu demoro às vezes. Sabe quando você tava fazendo prova na escola lá e você ficava Redação, lá assim, ó. redação. Pense, Aí você olhava pro lado assim, a pessoa já tinha terminado uma folha e você tava começando. Eu sou essa pessoa. Então, para eu sair do 0 pro 1, eu tenho uma demora ali. Só que a IA me ajuda muito nisso, né? Porque aí eu saio do 0, eu saio cuspindo, quero fazer tal coisa. Ela já me dá vários contextos, direções. Aí eu falo, putz, tá, é esse caminho que eu quero, então daqui eu sigo. Então ajuda muito, assim. Então, pra essa questão de produtividade, às vezes eu perdia meia hora pensando, cara, como que eu vou começar esse projeto? Pra onde que eu vou? Você cospe ali, né? Tipo, joga as ideias soltas mesmo, igual maluco ali. E aí ela já vai te dar alguns direcionamentos ali. Cara, você já saiu do 0. Então, é dali pra ali você sabe, né? Então, acho que ajuda muito. Eu gosto muito de usar a IA para me ajudar na parte analítica, né? Eu tenho esse perfil bastante analítico. E na semana passada eu estava olhando, como o Felipe falou, eu tenho reunião com o meu CEO toda semana para passar status né, da área e etc. E eu estava olhando as métricas e aí eu fiz até um post no LinkedIn disso, que é do SKU por pedido, né?
Eu tava olhando as métricas e eu vendo, eu falei, cara, toda semana eu falo pro cara SKU por pedido, subiu, desceu, X%, não sei o quê, mas e aí? Tipo, o que isso quer dizer? Se eu não tô sabendo responder, com certeza ele escuta isso e também não faz a menor ideia do porquê que aquilo tá ali ou o que aquilo mexe no ponteiro, né? Tá. Então, quando o Felipe falou da questão de expansão, é justamente isso. Eu sabia onde eu queria chegar de resposta, vamos dizer assim, mas eu não sabia como chegar. E aí eu conversando com o GPT, falei, ó, tem essa métrica aqui, etc, quero abrir esse horizonte, como que eu posso abrir essa métrica aqui para gerar valor para o negócio? E aí ela me trouxe, ela falou, ó, quando você aumenta X% de SKU por pedido, significa que você vendeu mais X itens no mês, que significa que você gerou mais X de receita. Eu falei, pô, é isso. Genial. E eu tô olhando para uma métrica que sai do trivial de ticket médio, taxa de conversão, receita, não sei o quê. Então, é muito para essa expansão de horizonte, eu achei muito bacana, porque eu também uso isso muito. Então, quando eu estou analisando, eu falo, quero analisar o LTV. Aí, beleza, ele vomita. Aí eu vou fazendo as perguntas, chega uma hora que eu travo também. Eu falo, putz, não sei mais o que eu posso pedir. Aí eu falo, pô, de tudo que a gente conversou aqui, que mais que eu posso explorar? Aí ele, putz, você pode ir por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aí eu, legal. Então eu começo a puxar mas fio. olha que dica legal é assim, você fez o seu prompt, tudo certinho. Essa é uma dica legal, hein, Flávio? Tem algo que eu esqueci de perguntar? O que eu poderia elaborar boas perguntar? Perguntas, Exatamente. às vezes, né? Isso é bom. Isso é bom. E é legal esse lance que você falou da análise das métricas, porque, por exemplo, você tem esses macros, né? Que é sessões, conversão e ticket médio, né? Só que aí você pode mergulhar em cada uma, né? É o que eu tenho visto em alguns casos, né? Por exemplo, uma operação nichada que está chegando, que o dono da empresa comentou comigo, Fê, a gente estava indo super bem, vários anos, e eu não entendi por que a gente está caindo de receita se a gente está com o mesmo investimento, né? Aí olha que interessante, eu peguei todas as categorias do segmento dele. Primeiro eu identifiquei os canais que tem maior participação. Ele tem um share muito grande de Google. Ele captura muita demanda. Ele gera pouco awareness para a marca dele, porque as categorias que ele vende, em tese, tinha muita busca. Isso sustentava a operação. Só que, somada a todas as categorias, as buscas pelas aquelas categorias, elas vêm caindo no volume de pesquisa, não é as campanhas dele. Ou seja, menos volume de busca por aquilo, provavelmente o consumidor vai buscando em outros ambientes. Porque aí gera uma confusão assim, nossa, se está caindo então o volume de busca lá no Google, significa que a demanda caiu? Não. Às vezes a pessoa pode estar indo lá numa chain da vida buscar lá dentro o que você vende. Vai no ChatGPT, vai no marketplace, vai numa rede social, então ele dilui. Então você vai descobrindo, porque você olha aquele volume de sessões caindo, aí você cruza, você fala, pô, sessão caiu, a maior participação do cara é no Google Ads. E aí você abre o Google Ads para ver uma janela grande, você vê volume de impressão menor. Então não é só volume de clique menor, está imprimindo menos, gastando a mesma coisa. Aí você olha a estimativa de busca, você vê que a demanda caiu. Só que você percebe, mesmo sendo alguém, um dono ali da empresa, né, que está um bom tempo no digital, ele não olha isso, né? Assim, provocação, me espanta porque existe pessoas de marketing lá dentro da operação do cara. E não olharam, né? Então, aí tem opiniões polêmicas com isso aí, cara. Aí os caras vão se complicar sem entrar nesse... Amanhã eu tenho reunião com ele. Não, mas é uma pergunta interessante que você puxou aqui. Por exemplo, vocês acham que profissionais ruins, eles se tornaram médios e os profissionais médios se tornaram excelentes por causa da IA ou não? Não. Cara, eu também acho que não. Acho que não. Acho que Aprofunde mais ele. Cara, eu acho que você vai falar que o cara não sabe nem fazer pergunta pro ChatGPT. Mas no fim do dia é quase que isso, mas não de uma forma altamente negativa, mas é isso. É quase que um Alice no País das Maravilhas. Eu vou fazer essa alusão que se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, o cara vai usar a IA e ele não sabe o que ele quer de resposta no final e sair perguntando qualquer coisa de qualquer jeito, ele não vai chegar efetivamente na resposta que ele quer. Então, isso não vai aumentar a produtividade dele. Eu acho que a produtividade aumenta quando você tem pelo menos o norte daquilo que você quer chegar de resultado. E é o que eu sempre falo em todo podcast que eu gravo e etc., que independentemente do uso de IA, as pessoas estudarem a base daquilo que elas querem usar de IA. Então, por exemplo, eu quero usar para a parte analítica de dados de e-commerce. Se você sabe absoluto zero de métricas, não adianta você usar IA para buscar diretamente o resultado sem antes aprender o que aquilo significa e os caminhos que pode te levar. É como se você virasse para ela e dissesse assim, né? Analisa aí.
Analisa aí o Ó, quê? tá aqui meu GA, analisa aí. Aí ela vai tipo falar, tá, e você quer que eu devolva o quê? Não sei, me fala você. E aí tem um ponto, eu também acho que definitivamente não. Porque tem um ponto. Se você não sabe o que você espera daquela resposta, muitas das vezes a IA erra. Ela erra várias vezes, principalmente planilha. Se você Já tem pedi LTV, recebi ticket médio. Nossa, várias vezes. E aí você manda uma planilha que tem 100 linhas e ela considera 30. Alucinação, né? Alucina. Então, se você não sabe de fato o que esperar daquilo, cara, você vai responder qualquer coisa que aparecer lá. Então, assim, de fato, se o cara é mediano, se é ruim ali, ele vai continuar ruim porque ele não sabe o que esperar. A base, né, se diz, né, Felipe? E aí ele trouxe um ponto que é muito importante, assim. Que eu digo assim, nesse contexto de mundo de IA, o conhecimento teórico nunca foi tão importante. Sim. Porque se você sabe o conhecimento teórico, você consegue refletir com a IA. Você pode trocar com elas ali, fazer ali uma conversa de alto nível e chegar a respostas muito mais profundas. Mas para isso, você precisa saber a teoria. Então, acho que nunca antes assim, esse conhecimento teórico, geral, assim, de coisas, ele foi tão importante, né? Porque também você ter contextos diferentes, isso vai ampliar muito o seu ângulo de visão. Porque às vezes você pode... A gente está falando do e-commerce aqui, de um nicho, e aí você pode trazer um contexto de um outro nicho e falar, não, mas aquele outro nicho é assim... Me traz alguma correlação em relação a isso, com a economia, cara, política. Então, a hora que você começa a colocar esses outros blocos de contexto, cara, você vai aprofundando e tendo respostas muito, muito maiores, né? Muito mais ricas. Então, eu acredito muito nesse... Então, assim, leia, pessoal. Então, assim, Por exemplo, trazendo esse gancho, é do skill da pessoa mais generalista e o especialista... Quais que vocês acham que ganha nesse momento de IA? Ou ambos podem aproveitar? Boa. Na minha opinião, eu acho que o generalista ganha porque ele parte do pressuposto de conhecer a base de tudo um pouco, então ele tem um leque maior, como o Felipe está falando, para ele explorar mais caminhos. O cara que ele é só especialista, ele vai travar naquele caminho e ele não vai conseguir ter tantos caminhos quanto o generalista vai ter a nível de exploração da IA. E isso é a forma que eu enxergo, porque é isso. Conforme no fim do dia, acho que o que o Felipe trouxe é muito pertinente no sentido de eu faço muito com a IA isso, com certeza ele faz também, e vocês devem fazer, que é discutir com a IA. Eu discuto com ela no sentido de falar assim, pô, essa resposta que você me trouxe, eu trago um outro contexto. Aí ela fala, putz, verdade, e aí dá para fazer isso aqui. E você faz uma troca, como se fosse um colega com outros conhecimentos e está agregando com o seu conhecimento e você, no fim, gera uma resposta melhor. Não entendeu? é necessariamente só receber a primeira resposta, copia e cola. Você tem que ter aquele senso crítico de olhar e falar, esse é o melhor, ou ainda dá para aprofundar, ou ainda dá para buscar outras alternativas. Né? Exatamente. E o cuidado que tem que ter, e eu falo isso com um exemplo real de uma estagiária da minha esposa, que é com as respostas que você recebe sem você ter esse conhecimento prévio e você repassa essa informação para frente. E ela tá errada. Então, como eu falei, eu tive o exemplo, até brinquei com o Felipe aqui quando ele estava falando, que eu pedi LTV e recebi ticket médio. Se eu não tenho conhecimento prévio para olhar aquela resposta, analisar e falar, cara, isso aqui tá errado... Imagina, meu CEO fala assim, qual que é a LTV do e-commerce? Aí eu falo, o LTV tá aqui. Aí ele vai olhar e vai falar, mas é ticket médio isso aqui, não é LTV. E aí? Pronto. Foi lascou. a IA, problema. Aí você vai falar, foi a IA? desculpa, foi a IA. Pô, GPT, você é mal, hein? Você errou. Tipo, cara, não tem isso, entendeu? No nosso mundo e no nosso... especialmente no nosso nível hierárquico, no caso, a gente não pode dar uma bola fora dessa. Acho que nenhum nível você pode. Mas para você ter isso, você tem que ter o mínimo de conhecimento prévio. E eu acho que nisso o generalista ele se sobressai. Legal. Acho que outro... O Felipão Não, eu concordo também. Eu acho que o generalista sai na frente nesse ponto, conta desses contextos dessa amplitude de conhecimento. Eu acho que isso vai tornar tudo mais rico. E aí tem um outro comportamento que eu acredito que os generalistas possuem um pouquinho mais, que é um comportamento muito curioso. E aí eu acho que essa é uma das soft skills assim, mais power que tem assim, hoje em dia. Porque, cara, tudo muda muito rápido. Então, se você tem uma pessoa que é curiosa,
cara, ela vai aprender, e é o que a gente tá falando. Se ela aprende ali o básico, se ela aprende a fundação, se ela é uma nota 6, pô, o ChatGPT vai deixar ela uma nota 8. Mas se é 2, 2 por 4 continua ruim, né? Mas se ela, tipo, se tem a curiosidade, né, suficiente para sair do 0 pro 6, cara, dali para frente é muito mais fácil para subir, né? Então, acredito que eu sou muito defensor, assim, do perfil generalista. Eu gosto, assim, desse perfil de profissional. Acho que o profissional de marketing moderno, ele tende a cada vez mais a ser generalista, né? Porque eu acho que a união ali do Martech, cada vez mais é o que é o que vive no dia a dia, né? É marketing e tecnologia. Tá sempre Exatamente. ligado. A gente tem muita tecnologia junto no nosso dia a dia, né? Assim, óbvio, né? A gente está no digital, mas é uma área que você tem a base. É importante a pessoa ter a base do marketing, né? O conhecimento de marketing mesmo. Sim. Que muita gente também esquece, né? Vai só para tecnologia. Exatamente. Não Olha a isso ferramenta, também, né? Porque o fundamento ele nunca muda, né? Se a gente para pensar em produto, pensar em promoção, pensar em praça, pensar em preço. Essa é a base que, assim, pode evoluir, trocar ferramenta, a base zona no marketing continua lá. Vocês devem vivenciar... Teve uma vez que eu perguntei para uma profissional que estava fazendo entrevista, ela lembrou do Marcos Lemões lá, pessoas, produto e processo. Falei assim, da série, né? Vocês já assistiram a série lá do... Qual que era o nome? Era o Sócio? O Sócio. Que ele recuperava as empresas. Eu sei qual que é, mas eu não assistia muito. Tá bom, então. Ele tinha um processo dele, então ele pegava empresas que estavam no cenário muito ruim. Pensa assim, ele era um cara de... Ele era Ele entrava com o equity ou investimento. Ele era um fundador de uma empresa né, grande, só que o programa dele era direcionado a PMS, né? Então ele entrava... Ele resolvia em troca de participação. Sim. Então ele seguia os processos. Cara, muito, muito legal, assim, o programa. Legal. Aí respondeu isso pra você? Respondeu isso. Eu falei assim, tá bom. Tá bom. Não, mas é que esse ponto é legal, né? Porque vocês devem vivenciar, obviamente, isso, né? Muitas vezes você tem que mexer em precificação, muitas vezes você tem que trocar oferta, né? Tem produto que faz sentido, tem produto que já não faz mais sentido, né? E aí eu percebo que também tem gente que às vezes que trava lá na campanha, né? Qualquer coisa fica olhando o painel o tempo inteiro da campanha. E às vezes, se você mexer em algo dentro da sua oferta ou do seu produto, já mudou o cenário, né? Exato. O criativo, né? Acho que isso muda muito, assim. Mas eu gosto, assim, do perfil do generalista. Eu acho que a curiosidade, ela é hoje, cara, uma das maiores habilidades que tem, assim, né? Eu somo com uma palavra do curioso. Eu também, sempre que eu vou fazer alguma contratação, eu prezo muito por esse soft skill que é a curiosidade. Eu tento entender o quão curiosa a pessoa é, porque eu sei que ela vai ter mais adaptabilidade e tentar resolver os problemas de forma diferente e etc, sem tanto depender de algo ou alguém. E para mim, o curioso, ele é um inconformado. Então, ele nunca vai estar tipo, a caneca é preta. Então, beleza, é preto. Não, mas não dá para deixar branco, não dá para deixar azul, não dá para transformar numa taça. Cara, caminhos. Porque é isso, nem sempre vai ser o mesmo caminho. Como você está falando de ficar olhando para o gerenciador, tipo, quando no fim o problema está lá no frete, porque a expedição está demorando e não está resolvendo o problema, entendeu? Não, esse ponto é importante. A gente falou disso ontem, né? Quando a candidata passou. Que eu falei para você que ela foi uma das que mais perguntou sobre a empresa. Não sei se vocês notam isso também quando você está fazendo um processo seletivo. A pessoa que pergunta, depois que ela entra, ela pergunta muito sobre a empresa, sobre o que vocês estão fazendo, quais são os projetos e tal. Depois que ela entra, ela é a pessoa mais participativa, por exemplo, nas reuniões. Pô, e ter pessoas participativas... Não estou falando uma pessoa que fica falando coisa aleatória, né? Sim. Mas que participa dos debates, conversa... Pô, ela agrega muito pro dia a dia. Vocês percebem isso também no processo aí que vocês já fizeram? Cara, em geral, casa sim. Em geral, casa sim, porque é isso. No fim, no fundo, é uma pessoa que ela é curiosa / inconformada. Então, ela vai querer entender, né, mais formas, melhores caminhos, vai questionar no sentido de agregar, vai trazer ideias dela, né, para agregar. Então, eu percebo. Não sei o Filipão, mas eu percebo. Sim. Porque o questionamento, né, assim, a pergunta, ela faz parte do processo de aprofundamento, né? Então, você sai ali do raso, porque, cara, isso acontece sempre em todos os lugares. Reuniões,
aí tem ali, às vezes, times diversos, squads, aí tá apresentando um dado que muitas vezes 50% da mesa não sabe o que é aquele dado. E ninguém fala nada. Então, assim, isso traz a oportunidade. A pessoa, né, primeiro, ela é corajosa, ela se expõe, ela não tem esse medo. Pô, o que é isso? Me explica e tudo. Ela dá a oportunidade, inclusive, para os amiguinhos que não perguntam também de entender. E quando você pergunta, é a forma de você ir aprofundando, né? A gente está falando toda hora aqui de conversar com o GPT, por exemplo. Isso é uma forma de aprofundar o conhecimento, né? Teve até recentemente saiu um paper lá não sei se foi da Harvard Business School, mas algum deles falando que o ChatGPT está deixando as pessoas mais burras, enfim, porque já entrega a resposta pronta, né? Mas isso aconteceu com todas as tecnologias, né? Quando apareceu a TV, falou, as pessoas estão ficando mais burras porque fica vendo a TV e tal. Então, assim, isso sempre vai acontecer e depende de como você usa. Então, pô, se você usa o ChatGPT, igual nós falamos, se você usa o ChatGPT como, né, pô, eu pergunto, ele responde, eu pego essa resposta e passo para frente, se você não faz uma validação, se você não tem a capacidade de fazer essa validação, se você não é o curioso, inconformado o suficiente de aprofundar isso, cara, você não vai, de fato, evoluir. Mas é uma ferramenta incrível de aprendizado também. Então, você consegue aprender qualquer coisa hoje, assim. Eu acho que nunca antes na história da humanidade o conhecimento esteve tão universal. A gente estava discutindo disso, né, aqui, um pouquinho, né? Eu estava falando pro Flávio, assim, vários campos, né, não só no marketing, né, em outras coisas que você quer aprender. Hoje a gente tem a possibilidade de ter acesso a qualquer tipo de informação. Cara, se você quer aprender marketing, tem acesso. Se você quer aprender dança, quer aprender música, quer aprender qualquer coisa, tem tudo. Tudo. Tanto lá quanto em plataformas disponíveis, né, para aprender. Então, eu acho que o que move é a questão de ser curioso mesmo, né? Exato. Tipo assim, eu vou ser curioso de perguntar para ele. E você não ensina isso. Isso é um negócio que, assim... Ou vem de fábrica, Exato. ou... Não tem como você ensinar isso, né, cara? Você ensina a pessoa um monte de coisa, mas isso você não tem como. Mas é uma parada que a gente começou a colocar também, que é... Eu já comentei aqui, eu não sou psicólogo nem nada, mas é uma área que eu estudei para principalmente aprimorar a parte de entrevista, que é compreender o modus operandi. Então, por exemplo, tudo que a gente tem de comportamento hoje é algo que a gente teve na infância ou na adolescência. Então, pô, se a pessoa tá com 20 anos, ela já é uma adulta, ela não vai ter isso. Tipo, para ela desenvolver, ela vai ter que ter 40 anos de idade, que é um processo que demora, né? São os hábitos, né? Hábito. Que afetam, né? O que você... Às vezes ela foi, sei lá, pelo pai ou pela mãe foi cortada a curiosidade. Não, você não pode ser... Pra que você tá perguntando isso? Exato. Então, acho que isso vai cravando, né? Os comportamentos da galera e não... Mas assim, pelo menos nas empresas, atualmente precisa disso. Cara, porque senão você não vai ter diferencial na parte da IA. E falando dessa parte diferencial, que você, o Felipe ele deu uma introdução, mas como que vocês utilizam cada LLM ali? Vou trazer um exemplo, né? Que na Perplexity eu gosto igual do Felipe para fazer pesquisa, porque ela traz fonte, né? De artigo, sei lá, PDF, por aí vai. O notebook LM lá do Google lá, eu gosto daquela funcionalidade de criar um mini podcast também de áudio. Sim. Mas como que vocês usam assim? Vocês fazem essa similaridade assim diferente no dia a dia para cada coisa das LLMs ou não? Cara, eu faço muito pouco, mas muito mais entre três, que é Gemini, GPT e Perplexity. Como você falou, por exemplo... Vou trazer uma outra visão ali. Por exemplo, o Claude lá. Eu acho a copy dele melhor do que o GPT, sei lá, impressão minha. Não sei se é. Vocês reparam nessas coisas ou não? Sei lá, parece a estética meio diferente do jeito da escrita. Às vezes, eu reparo às vezes porque eu uso o CloudNote em algumas reuniões. Para quem não sabe, o CloudNote é basicamente um cartão como se fosse de crédito, que é um gravador de voz com IA integrada, e ele usa algum desses LLMs aí. Você pode deixar no automático para, conforme o contexto, ele escolher qual usar. Mas eu já reparei que, a depender do contexto da reunião, o Claude realmente é melhor para trazer o resumo do que o próprio GPT ou qualquer outro que ele tenha lá integrado. Então, para algumas reuniões específicas, por exemplo... Reunião de liderança que eu tenho, que são muitas pessoas, eu já percebi que se eu usar
o Cloud, ele é melhor do que deixar no automático e ele escolher. Ele traz uma ata mais refinada, ele faz um entendimento melhor. E o que eu tenho achado super bacana da IA como um todo, e aí não é nem falando do Cloud ou Cloud e etc., é realmente essa questão do aprendizado, porque, por exemplo, como eu compartilho essa ata depois com os demais líderes, eu reviso ela antes de enviar, até porque muitas nomenclaturas, especialmente coisa, ela erra, né? Nome de empresa que você está falando, alguma coisa assim. E conforme você vai corrigindo, eu percebo que nas reuniões seguintes ele já traz correto. Então ele aprende que, putz, eu corrigi que o nome dessa empresa se escreve assim, então no próximo ciclo, quando ele gravar de novo e eu tiver que transcrever, eu já sei, ele identifica mais fácil. Outra coisa que eu reparei também é que eu gero um primeiro sumário em cima da transcrição que ele gravou, né? Ele faz dessa forma. E aí sempre é normal ele sempre perder algum speaker, né? Alguém que está falando, e por mais que ele já esteja lá identificado, ele às vezes por conta de ruído ou muita gente falando, ele perde. Então eu faço uma primeira transcrição e resumo, aí eu identifico todos os speakers e mando ele rodar de novo. Essa segunda versão é infinitamente melhor do que a primeira. Então é super bacana isso, e tenho usado bastante assim lá na operação, cara, para o meu dia a dia, produtividade, etc. Pô, que da hora. E você, Filipão? Bom, eu tinha dado... Tem a diferença ou não? Cara, eu acho que tem. O Cloud ele tem uma diferenciação, mas eu acabo nem não utilizando muito. Assim, vou no automático, ele já estou no GPT. O Cloud eu tenho usado bastante para programação, assim, tenho me enfiado nesse mundo, e aí ele acaba sendo muito bom para isso. Então tem, por exemplo, o Cursor, o Lovable, assim, eles já puxam do próprio Cloud lá, eles têm uma similaridade com programação muito melhor. Então, é isso que eu acho que é o que eu mais uso, assim, de forma diferente. O Perplexity, né, acho que é para pesquisa mesmo. E o GPT, cara, e aí eu crio GPTs específicos para cada coisa, eu tenho um monte. Mas muitos, assim, tipo, de rolar e aí eu tenho específico para tudo ali. Tem um gestor, tem coisa... Tem até um... Pra casa, assim, fazer lista de mercado, fazer o cardápio da semana, ixi, tem de tudo, assim. Aí eu monto um pra cada coisa e vou eu tenho uma pergunta pro Felipe, quero fazer minhas vias de co-host aqui, que é, Felipão, você tá tocando nesse ponto de Lovable e etc. E nos últimos, sei lá, 3 meses, especialmente no LinkedIn, eu percebi que pipocou, assim, N experts de automação, N8N, Lovable, qualquer coisa do tipo, e todo mundo vendendo curso, e todo mundo abrindo comunidade, comente aqui que eu te coloco na comunidade e etc. Eu tenho um colega do MBA que eu fiz que ele está mexendo com essa parte de automação também, N8N, e eu fui conversar com ele para entender, e a gente fez uma reuniãozinha, ele me explicou um pouco por cima, e assim, ainda eu vejo que a galera está vendendo muito sonho. Por quê? Ele me explicou que N8N, Lovable, qualquer um desses que estão usando, a galera nesses cursos que eles estão criando, eles não falam todos os pormenores. Então, conexão com webhook, API, e você tem que ter não sei o que do servidor conectado com isso, tipo, porque os caras falam que assim, automação, vamos criar um agente. É só entrar aqui no N8N, você dá o prompt, não sei o que, ele cria o fluxo, tá pronto. Marcha, roda. O que você tem, você que está usando bastante, estudando bastante, qual que é a sua visão falar disso? Que é o Zapier Não, mas isso é uma pergunta muito boa, assim. E o que eu vejo, tá, disso? De fato, cara, explodiu, assim, né? Tudo é automação, aí tem esses vibe coding, né? Que é esses, tipo, Lovable, Cursor e, enfim, os outros Replit que tem. E tem muitos... E aí, o que eu acho que está acontecendo hoje? Hoje em dia, é muito fácil você criar qualquer coisa. Então, acredito que nos próximos anos e tudo, vai ter muito profissional, empresa que vão criar suas próprias ferramentas para uso interno. Assim, hoje eu crio algumas coisas para mim. Assim, cara, isso aqui não vou vender para ninguém, isso é meu. É muito fácil você criar, de fato. Assim, com um prompt, os ajustezinhos ali, você consegue criar. Só que aí, a página 2, de você manter aquilo, cara,
aí não é trivial. Então, a gente fala, você precisa de um servidor, aí vai dar um problema no JSON, você tem que corrigir, vai dar Você vai erro querer no plugar lá no servidor. Supabase, vai dar problema. Você vai conectar com o Supabase, aí vai ter problema de requisição lá de RSL, Consumo de token. Putz, token, cara, um monte de coisa, assim, mas enfim. Então, de fato, que eu falei, né, um pouquinho antes, que é um outro mundo. É de fato um outro mundo, assim. Eu acho que para profissionais de marketing, eu acho legal conhecer, saber ali o básico, a API, o webhook, ajuda muito, assim, eu já fiz muitas gambiarras, assim, de conectando coisas e mandando, sai daqui, manda mensagem para lá. Isso é bem legal, você cria umas soluções fora do padrão e te dá um poder, assim, de ajuste. Mas, cara, não é trivial, assim. Então, os caras o que tem sido vendido muito é curso. O cara que vende curso, ele ganha muito dinheiro. Porque você, ainda mais em vender os agentes e tudo, hoje tá tão fácil de criar que eu acredito que também num curto prazo, assim, cara, SaaS, eu acho que vai sofrer muito, assim, de estrangulamento de preço. Já sofreu, né? Já tá sofrendo, assim. Eu tava vendo que lá nas rodadas do Vale do Silício, de Nova York, todo mundo que apresentava algum projeto SaaS já era cortado em 50% qualquer valuation das empresas. Porque o estrangulamento de preço, agora assim, porque criar está sendo muito fácil. Então, hoje em dia, você cria uma startup, pô, você e você mesmo. Então, é muito mais fácil. Então, isso está sendo cada vez mais estrangulado. Aí, quem está vendendo o curso ganha, porque, cara, ele não tem o compromisso. Vende você e não é tão simples assim criar um agente. Cara, assim, hoje é fácil. Cara, dá para você criar de fato. Você pega lá, você mete as caras, você consegue criar. Mas a chance dele dar um problema que você não sabe resolver também é grande. Teve lá nos Estados Unidos uma concessionária que colocou um agente para atender e ele vendeu um carro por $1. E aí, o que aconteceu? Você já viu esse caso? Imagina a cena. Não, pode comentar aí. Ele vendeu por $1, aí a empresa foi falar com o cliente e recorrer na justiça. A justiça deu como ganho pro cliente. Porque assim, quem é responsável por colocar esse canal de atendimento dessa forma é a empresa. Aí o cara foi testando assim, não, me dá um cupom, tarará. O cara foi fritando. Aí até a IA vendeu o carro por $1. E eu vejo que assim, né, você estava comentando dessa questão de nem sempre as coisas são tão simples. Para a galera antenada e de tecnologia, acho que é um mar incrível a ser explorado, né? Sim. Você pega aí a galera de desenvolvimento mais técnico mesmo, ou pessoas que também mesclam com um pouco de gestão na área de tecnologia. Porra, eu vejo que é um mar de oportunidade para esses profissionais trazerem inovação para dentro das empresas, né? Tanto que na área de digital, de marketing, é bem comum a gente sempre ter alguém de tech junto, né? Algum CTO, às vezes, do tamanho da empresa, desenvolvedor sempre para dar apoio, né? Então, eu vejo que vai ter muita oportunidade também para a galera de tecnologia, né? Muito. Putz, simplificou o jeito de fazer, você não vai mais programar como antes. Beleza, é isso, mas não significa que você não vai usar isso para fazer de uma outra forma. Eu acho que no fim do dia, a partir de agora, todo mundo, independente da área, vai ter que saber um pouco de tecnologia. Todo mundo vai ter que saber um pouco, porque mais. Ou você vai precisar saber para criar, como o Felipão está falando, ou para usar. Né? Então, antigamente ficava muito restrito, os caras do TI, depois os caras de digital, marketing digital e etc. Só que está chegando num ponto que isso já expandiu. Exatamente. Agora todo mundo precisa saber um pouco, seja para fazer um mínimo prompt, até desenvolver um agente. E realmente quem surfar essa primeira onda, vou colocar assim, especialmente de áreas fora do digital, eu acho que essa pessoa vai se sobressair muito. Porque, por exemplo, você está lá trabalhando de novo com direito. Se você criar um agente que ele vai revisar os contratos, que hoje é o que os estagiários fazem, por exemplo, e vai dizer o que está certo e o que está errado, com base na lei, com base nas premissas do escritório e etc, etc. Cara, não é que você não precisa mais do estagiário, mas você otimiza uma etapa que o estagiário às vezes demora um dia para fazer e o negócio vai rodar para você em 30 segundos. Perfeito. Dependendo do tamanho do documento. E você já consegue devolver isso para o cliente. Você agiliza um processo e você ganha produtividade. E você, cara, assim sucessivamente. Então, eu enxergo que, no fim, todo mundo precisa saber um pouco.
Bom demais. Nem que seja o básico, né? É isso. Oi, a gente tá chegando aqui na reta final, né? O que vocês enxergam aí de IA e e-commerce daqui dos próximos 1, 2 anos? Tanto de... Vocês acham que vai ter funções que serão eliminadas? Vocês acham que vai ter funções que serão criadas? Aqui, criando os agentes dele aqui. Cara, mas não acho que... Só pra recapitular aqui, ele criou a operação da Boca Rosa, ele e uma IA, tá, galera? Só pra vocês entenderem. Ajudou muito. A Boca ajudou Rosa muito. existe ainda? Será? Vai ser, Às vezes não é nem ela, mas é foi o um Felipe deepfake, né? Mas, cara, eu não acho, assim, eu não sou muito, tipo, da catástrofe. Catástrofe. Não, eu acredito que... Acho que vai demorar ainda um tempo para eliminar, assim, outros trabalhos. Eu acho que talvez algumas funções reduza, né, assim, alguma espaço ali de trabalho, mas acho que isso vai continuar. Mas eu acredito que vão ter algumas áreas ali do e-commerce que a IA vai ajudar demais, assim, cada vez mais, né? Assim, eu acho que a parte de dados, isso, cara, acho que vai ter ainda uma explosão muito forte disso, a hora que você consegue conectar os dados proprietários da marca, né, assim, de forma automatizada, com uma IA rodando local, né, com compliance, enfim, com segurança, cara, isso é uma bomba ali para a empresa, né? Porque você consegue gerar insights ali, pegar correlações que talvez o humano não consiga de forma tão simples, né? Acho que tem caso da iFood, né? Tem, sei lá, 100 e porrada, acho que alguma coisa assim, de IAs trabalhando cada uma em uma etapa lá, que faz correlações com o tempo, que não sei o que. Então, cara, isso acho que vai ser um ganho, assim, para pro e-commerce como um todo, né? Assim, para as operações de e-commerce. Atendimento, né? Isso eu acho que talvez seja a porta de entrada, né? Que eu tenho visto hoje é o atendimento. Então, lá na Boca Rosa tinha cara, a Rosa, né? Que era a atendente virtual lá de IA, da Boca Rosa, atendia, cara, uma porcentagem absurda de abrir e fechava os tickets. Então, assim, isso otimiza o time, reduz ali a questão, tipo, otimiza caixa, otimiza, enfim, pessoas. Ser 24/7, né? 24/7, tipo assim, é incrível. E você vai atualizando ela vai ficando cada vez melhor. Então, acho que essa é a porta de entrada. Aí eu acho que a parte de dados vai vir muito, muito forte. Acredito que, mais pra frente, a parte de tráfego ali, eu acho que não... As agências vão morrer. Cara, não acho que vai ser isso, mas vai ser cada vez mais fácil para um usuário comum operacionalizar isso, assim, vai ser cada vez mais simples. Já é. Mas ainda... Comparado com quando a gente começou, porra, não, exato, mamão assim, com açúcar subir um anúncio. Exato. Hoje. Mas, então, acho que vai ser cada vez mais fácil, assim, vai ser cada vez mais automatizado, mas, obviamente, quando você entra ali, eu sempre comparo com esportes de alto rendimento, né? Quando você entra num negócio ali de, cara, Champions League, Olimpíadas, cara, é detalhe que vai fazer diferença. Então, a hora que você tá jogando esse outro jogo aqui, aí, pô, um cara que é especialista, uma agência ali, ele vai conseguir ter o ganho ali, o incremental, né, que só rodar automaticamente não vai. Então, eu acredito muito nisso. Tem um nisso. parceiro nosso do ecossistema, parceiro de agência também, de outra especialidade, que ele me perguntou isso, né? Falei, o que você tá achando, né, disso tudo? Aí eu falei pra ele, cara, posso ser sincero com você? Muitas coisas na camada operacional, usando o IA mesmo, nas plataformas de mídia, já, assim... Sim. Se eu pegar o Advanced do Meta, já tá rodando um tempo. Então, assim, há um bom tempo a gente vem sendo contratado para apoiar na estratégia do negócio, não simplesmente subir a campanha lá, né? Pô, o Ale, você tava falando disso, né, Ale? No exemplo do CRM, né? Tava. Pô, você prefere o quê? Uma empresa, uma equipe que olha para você, te dá ideias que mudem o caminho, ou alguém que vai lá e programa o disparador e você vai preferir o cara que te dá ideias. Exatamente. Então, eu comentei isso com ele, eu falei, cara... Eu vejo que os serviços especializados, o valor vai estar muito mais no valor intelectual de você ter uma pessoa fera com você ajudando a ter caminhos diferentes. Porque imagina, quando a tecnologia ela nivela a parte de execução igual, o que vai ser o diferencial? Sim. A capacidade que cada ser humano vai ter de pilotar a mesma coisa, certo? O Ale pilota aí, né? Você corre, pô.
Exatamente. Dá pra chegar junto só porque a moto é igual? Não, nem um pouco. Nem um pouco. Tem jeito. E eu concordo com vocês, porque assim, pra mim, a palavra não é... Falando de IA de modo geral, mas pegando a sua pergunta para e-commerce, não é eliminação, é transformação. No fim do dia, ela só vai pegar coisas que hoje são feitas de uma forma e vai otimizar para ser feita de forma melhor, criando esse novo nível que você está falando. E quem souber operar melhor isso, naturalmente vai sobressair, entendeu? Mas é isso. É o que a gente já falou aqui, a ideia não é ficar repetindo muito, mas tecnologia SaaS vai balizar muito, está balizando muito e etc., porque ela está proporcionando isso. E aí, como você deu o exemplo que eu ando de moto, enfim, a mesma moto com pilotos diferentes, ela vai performar diferente porque o piloto sabe pilotar melhor. Tão simples quanto. Exatamente. E para IA é isso, mesma coisa. E até tenho, enfim, eu acabo estudando e ouvindo muito sobre IA, né, alguns podcasts. E aí tem as duas vertentes, né, assim, bem polarizadas. Assim, tem os Cavaleiros do Apocalipse e tem galera assim, mais racional, ali, mais realista. E essa vertente mais realista está dizendo assim, que, de fato, houve um avanço muito grande das IAs, mas a forma que ela está estruturada hoje, e que já é extremamente avançado, para você mudar isso é um negócio assim extremamente complexo, assim, não é tão trivial assim. Então, hoje você tem aumentado, por exemplo, o Gemini lê 2 milhões de tokens de contexto, né? Assim, tá tudo agora 128 mil. No início era, né, só para entender, né, o público, mas janela de contexto, assim, o quão grande um documento você consegue colocar na IA e ela consegue compreender aquilo e te dar uma resposta. Então, eu acho que o Gemini Pro é de 2 milhões a janela de contexto. É gigante, assim. Os tokens é como se fosse cada palavrinha, cada letrinha e tal. Então, assim, isso tem aumentado muito exponencialmente. Só que a qualidade do raciocínio da IA, isso não aumentou. Então, assim, por mais que a janela de contexto seja de 2 milhões... a resposta dela, ela vai estar muito limitada. Porque, por exemplo, pelo menos é a minha visão, a IA que a gente tem, ela se baseia em tudo que o conhecimento ou humano tem. Então, por exemplo, ela não cria coisas novas, né? Sim. A partir do zero, você fala, né? Ela cria algo baseado no que o ser humano criou. Sim. E aí, se a gente, por exemplo, se a gente está ficando mais burro igual a Harvard, a IA vai ficar o quê? Burra. Vai ficar burra pra caramba. E tem até um outro estudo que fala, né, que as IAs, quando elas se retroalimentam, elas se entram em colapso, né? Porque elas vão perdendo o contexto, vão perdendo os dados brutos, dados ricos do humano, vai se alimentando só de dado, como chama? Não é genérico, enfim, dado de IA ali. IA, criado por IA. Criado por IA, e ela vai ficando burra. Então, assim, ela precisa do humano. É muito louco. Que legal, né? Pô, top demais essa conversa. E aí, pessoal, estão gostando desse episódio? Tem que deixar um recadinho final aqui, né? Ó, se você está aí numa operação de e-commerce, tá? Eu te convido a conhecer a Ciclo E-commerce. Tem um QR Code aqui do lado, nosso site www.cicloecommerce.com.br. Mais de 300 operações em segmentos diferentes. Tem muito case legal lá para vocês conferirem. Então, eu convido vocês a conhecerem. E se você está buscando resultados melhores, eu convido você a fazer contato conosco, né? E testar a nossa IA, né, Flávio? Também eu falei pro Ale. Testa na prática lá, pô. Já me passou, Aí, ó. Eu sou o beta tester. O Flávio chega do nada, eu tô lá de boa, aparece uma mensagem. Testa aí. Testa aqui pra mim. O contexto é esse aqui. Opa aí, testa aí. Só vai. Então, ó, fica o convite aí pra vocês, tá, gente? E recado final de vocês aí, pessoal. Fiquem à vontade. Bom, é o momento do CTA, né? Vocês podem olhar ali, ó. Olhar ali. O que eu posso dizer aqui? Como que a galera entra em contato com você, filho? Vamos lá. Então, vocês podem me procurar e me achar no Instagram ou no LinkedIn, Felipe Bernardo. Vai estar fácil lá. No Instagram, na verdade, Felipe Bernardo _. Esse eu não consegui, o Felipe Bernardo puro ali. Então é Felipe Bernardo _. Eu posto conteúdos ali sobre e-commerce, sobre IA também. Ali eu vou comentando um pouco. No LinkedIn também, mesma coisa. Pô, que legal. Boa. O meu, a galera já sabe. Mas, bom, LinkedIn, procura lá Alexandre Dini, Diniz, sem o Z, tá? Por favor.
E o Instagram é mais privado, não posto conteúdo de e-commerce lá, mas no LinkedIn posto bastante, então Instagram pode me é só procurar. moto, né? Instagram é só moto, realmente é só moto. Se abrir é só moto, então não vai ser muito interessante para quem não gosta. Mas no LinkedIn, Alexandre Dini, pode me procurar lá também. Mas daí você poderia ser um influenciador também de marcas. De moto lá. Ó. Pensou? Entrou um Sério? projeto novo lá de moto lá, né? Bora. Pô, verdade, né? Bora. Pessoal especializado em motos elétricas, né, Flávio? Não, aí não. Massa. Gosto do barulho. Não é isso. Tem que ser raiz. Gosto do barulho. Não, aí tem que ser combustão, alguma coisa assim. Excelente. Pessoal, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. O objetivo do Raikoncast é ajudar com informação rica de qualidade, com convidados incríveis. Deixa seu comentário, se inscreva no canal. Se estiver ouvindo no Spotify também, né? Também dá pra seguir lá. Dá colocar para um comentário. seguir, colocar comentário. E é isso. Do nosso lado, a gente deseja sucesso aí para você. Um grande abraço aí, boas vendas.